E se eu te disser que sim, galera, tem gente que mesmo sem o Subaru falar absolutamente nada, sabe sobre o poder dele, ou pelo menos tem aquela desconfiança de alguma forma. Dessa vez a gente tá falando de coisas canônicas da história, não estamos falando de fanfic nem nada não. Então hoje a gente vai descobrir quais personagens sabem sobre o mais insano poder do Subaru, o retorno pela morte. Ele não tá realmente sozinho com esse segredo, tem muito mais gente por aí que já sacou essa ideia. Então se prepara, pega aquela pipoquinha e vem comigo pra gente conferir tudo junto. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Bira e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Porque olha só, família, o que torna o ReZero único é o conceito do retorno pela morte, uma mecânica que dá uma dimensão completamente nova à narrativa. E o Subaru, sendo o protagonista, é o único personagem que tem a capacidade, de retornar à vida depois da morte, mas ele não volta fisicamente à vida da mesma forma, Em vez disso, ele reaparece num ponto de salvamento previamente estabelecido, onde ele pode tentar corrigir todas as ações para salvar a pessoa que ele ama. E esse negócio, esse poder aí que faz com que ele reviva essa experiência de dor e de perda, acaba criando uma jornada emocionalmente intensa, a gente pode dizer assim. O tema central da série gira em torno da ideia do Subaru sempre está dependendo disso, ou seja, ele tem que aprender a tomar decisões difíceis lidando com todas as falhas, tentativa e erro, protegendo aqueles com quem ele mais se importa. Só que tem uma regra fundamental, o Subaru ele não pode revelar esse poder para ninguém, sob pena de que essa tela lá, a bruxa da inveja, esmague o coração dele ou puna ele severamente por causa disso, tá? E não só diretamente seria uma punição a ele, poderia ser também uma punição em outras pessoas que sejam próximas a ele. Isso cria uma tensão muito constante em toda a história, já que o Subaru precisa agir como se fosse um segredo, ele tem que tomar as decisões sem poder confiar em mais ninguém para poder contar isso daí. Mas e se eu te dissesse que na verdade vários personagens dentro da série sabem sobre esse retorno da morte do Subaru? E mais, talvez não sejam só morte em si, que desencadeia esse poder, mas a ideia de que o Subaru tem a capacidade de ver o futuro, de certa forma, acaba fazendo com que ele desafie o destino. Então, nesse momento aqui de início, a gente vai explorar quem são os personagens que sabem desse poder do Subaru, só que alguns já aconteceram na história. Começando com a Satella e a Bruxa da Inveja. Bom, considera a Satella e a Bruxa da Inveja ali como personagens diferentes, mas que em certos momentos da série elas se revelam ser a mesma entidade, tá? Na obra elas são apresentadas como seres separados, com personalidades próprias. Diferentes desejos e motivações também vêm à tona das duas. A Bruxa da Inveja, por exemplo, é a personificação da destruição e aparece em momentos cruciais da história, como o Santuário, onde a presença é devastadora. E já a Bruxa, agindo com uma intensidade destrutiva, é uma coisa que pesa para os personagens, mas a Satella também é mostrada como em momentos menos sombrios, Tem uma natureza mais racional, digamos assim. De certa forma parece ter um carinho até pelo Subaru, e ao menos até hoje o desejo de ver ele prosperar foi sempre vindo à tona a partir da Satella. Durante o chá da tarde, a Satella ela pede ao Subaru que ele se ame mais, sugerindo uma complexidade emocional por trás da relação dos dois, Tem uma emoção envolvida. Só que o fato delas serem a mesma pessoa e exibir um pouco, de personalidades distintas confunde ainda mais o público, sobre quem elas realmente são. Mas beleza, esse jogo de identidades é uma faceta intrigante da série, mas não é a ideia principal do que a gente está para falar. A gente sabe que o Subaru ele aprende a lidar com essas diferentes manifestações da Satella ao longo da jornada dele, e aparentemente no princípio de tudo, ela sabe exatamente sobre os poderes dele, entendeu? Não tem discussão sobre isso, até porque ela acabaria com ele no final das contas. Agora falando sobre o Roswald, que é um dos personagens mais complexos dessa série, a gente tem um pouco de abordagem diferenciada dele. O Roswald, mesmo que ele não saiba diretamente sobre o retorno pela morte, ele já está ciente de que o Subaru ele possui algum tipo de poder que permite a ele voltar no tempo e tentar novamente os eventos que ele já fez. E o motivo do Roswald saber disso está justamente lá no Livro da Sabedoria, que é uma fonte de conhecimento misteriosa e também muito poderosa. Só que tem algo que ele não entende completamente. O Roswald ele não sabe que a morte do Subaru é o que ativa esse poder, o que faz com que ele subestime as implicações e o sofrimento envolvidos nesse processo. Esse conhecimento dele acaba sendo limitado, e isso pode explicar parte das ações dele no decorrer da história, onde ele tenta manipular o Subaru para alcançar os seus próprios objetivos, mas sem entender totalmente a gravidade do que está acontecendo. E além do Roswald também temos as Bruxas do Pecado, que também tem um papel importante em entender o poder do Subaru. Quando o Subaru revela a habilidade dele de retornar pela morte durante o confronto com o sequestrador, ele faz um discurso a respeito desse poder, o que é na verdade uma estratégia para manipular
manipular, né, o sequestrador ali no final das contas, que deseja que o Subaru forme um contrato com ele. As bruxas do pecado, que tem uma ligação direta com a magia, com o destino do mundo e tudo mais, sabem disso porque elas estão presentes no momento. Então elas descobrem a habilidade do Subaru. O interessante aqui é que essas bruxas, como a Echidna, são capazes de atravessar o mundo sem que essa tela tenha algum tipo de repreensão. E isso é fundamental porque mostra pra gente que, apesar do controle aparentemente absoluto dessa tela, né, tem aqueles que conseguem agir sem consequências diretas ou por escolha própria. Echidna, em particular, é uma personagem que merece muito destaque nisso. E no final da segunda temporada de ReZero, a gente vê que a Echidna ressurge no corpo de Tsushima e também traz uma nova camada de mistério para essa trama. Ela não só tem acesso a um poder de retorno pela morte do Subaru, como também possui um profundo conhecimento sobre todas as forças que governam esse universo, sendo uma das figuras mais influentes dele. A Echidna, ou Ômega também, como ela é chamada depois da ressurreição, ela viaja pelo mundo com as bruxas do pecado, demonstrando que ela tem um entendimento profundo do que acontece no mundo e também do poder que o Subaru possui. Isso nos leva a concluir que a Echidna, assim como as outras bruxas, sabe sobre o retorno pela morte, provavelmente planeja usar esse conhecimento dela ao seu favor, né, de alguma forma no futuro. Portanto, ao longo de ReZero, não são só o Subaru e essa tela que entendem esse poder do retorno pela morte. E isso levanta questões interessantes sobre como o destino do Subaru e as forças que manipulam o mundo podem interagir no futuro de ReZero. Cada um desses personagens tem suas próprias intenções e os seus interesses, e o fato de saberem sobre o poder do Subaru acrescenta uma camada ainda mais complexa de algumas intenções deles, né? Então, assim, ao longo da série, essa questão do retorno pela morte vai ser explorada mais profundamente, e a maneira como o Subaru lida, né, com esse seu poder e tal, as consequências que isso traz para as outras pessoas ali, são coisas cruciais para o desenvolvimento do enredo. E é até justo a gente questionar o que acontece quando alguém vagando pelo mundo se torna eventualmente uma pessoa má. Caso isso aconteça, essa pessoa já sabe o suficiente para não matar o Subaru. Também temos aí outra pessoa, por exemplo, o Puck, que mais uma vez é um personagem tecnicamente complexo. Se você discorda dessa ideia, tudo bem, não tem problema. Só que, galera, o principal ali sobre o Puck é que ele tem a habilidade de ler mentes, o que permite ele perceber que o Subaru não é realmente uma ameaça para ele ou uma ameaça para Emilia. Além disso, galera, também tem uma cláusula peculiar que está relacionada a ele, que diz que ele destruiria o mundo caso a Emilia morra. E isso nos traz, né, fazendo a gente refletir uma possível origem do Puck. Sabemos que foi a Echidna quem criou o Puck, e se a Echidna soubesse sobre o retorno pela morte do Subaru, isso faria muito sentido. Afinal de contas, essa tela é uma força poderosa. Então, cara, elas podem ter influência nessa criação. Se o Puck tem esse tipo de opção de destruir o mundo e impedir o retorno pela morte do Subaru, talvez ele tenha de fato um poder absoluto para bloquear esse ciclo e salvar a Emilia. Então, assim, essa é a razão pela qual algumas pessoas, incluindo eu, acreditam que o Puck sabe sobre o retorno pela morte do Subaru. Embora talvez não saiba como possuir os detalhes exatos desse poder, mas ainda assim ele sabe sobre o poder. Depois do Puck temos os arcebispos do pecado e da gula. Quando eu digo lá os arcebispos da gula, né, eu tô me referindo a todos os três, que conhecem o verdadeiro potencial do retorno pela morte do Subaru. Eles sabem que, quando matam o Subaru, ele retorna a um ponto seguro, e assim seria capaz de tomar as decisões diferentes para tentar mudar o resultado da luta. A razão pela qual eles sabem disso é que, lá no arco 6, no Salão das Memórias, o Subaru se encontra com o terceiro e último arcebispo da gula, e nesse salão as memórias dele são comidas, né, o que resulta na perda da memória do Subaru. Como consequência, Lewis, nessa hora, que é um dos arcebispos, ele ganha todas as memórias do Subaru, incluindo o fato de que ele retornou pela morte. Isso também acontece com os dois outros, né, que se ganharem essas memórias ficam sabendo sobre o Subaru ter o poder de voltar da vida após a morte. Em vez de se preocupar com isso, eles realmente matam o Subaru e o incentivam a tentar melhor da próxima vez, tá ligado? Porque eles sabem que o Subaru vai tá aquele loop. E a razão para isso é que de alguma forma eles podem possuir o controle sobre o retorno pela morte e usar ele como se fosse o seu próprio poder. A seguir nós temos o Reid Astria, né? Esse é um outro caso ali que leva a gente numa teoria, né? Não sabe se é exatamente ele sabe ou não, mas é uma teoria que pode ser debatida. A razão pela qual muitas pessoas acreditam que ele sabe é porque depois do Roy Alford ser consumido pelo Reid Astria, por conta do devido poder extremo que ele tem, ele assumiu o corpo do Roy. Como resultado, o Reid também herdou as memórias do
do Roy, que incluem as memórias obtidas quando ele consumiu as memórias do Subaru. Isso, por fim, sugere que o Reid também saiba sobre o Subaru possuir o poder do retorno pela morte. Além disso, esse conhecimento pode explicar também que o Reid sempre mira no Subaru e mata ele, chamando ele de nojento e tal. Ele age de uma forma mais hostil contra o Subaru por razões que envolvem as suas próprias intenções e também o poder que ele manipula. Agora a gente vai entrar nas partes de maior spoiler aqui, especialmente a partir do arco 8 em diante, tá? Onde essas questões aí dos personagens envolvidos ganham novas dimensões e algumas revelações mais importantes. A primeira pessoa de interesse, claro, é o Aldebaran. Pois é, mais conhecido como Al. A questão envolvendo o Al aqui é que mesmo que nós não saibamos totalmente o que ele tem, né, de pleno conhecimento sobre o retorno pela morte do Subaru, ele parece saber com certeza que o Subaru possui algum tipo de poder especial. Isso fica evidente lá no final do arco 8, quando a Priscila está à beira da morte, transformando-se num zumbi, e por conta desse feitiço maligno aí, nesse momento crítico a gente vê o Subaru prestes a pular numa rampa para poder se suicidar, talvez com alguma forma de escapar da dor e da sensação de fracasso. Só que antes que ele tomasse essa decisão, a Priscila, mesmo no estado agonizante dela, pede para que o Subaru pare. Ela tenta convencer ele a não seguir em frente, mas é neste instante aí que o Al aparece com a típica frieza dele e grita para o Subaru não ouvir a Priscila e continuar com a sua ação, ou seja, continuar a se matar. Por que o Aldebaran faria isso de alguma forma? Apesar da Priscila estar claramente num estado terminal, o Al diz ao Subaru que ele deve salvar a Priscila, e isso é significativo para a trama toda. Por quê? Ao contrário do que poderia ser esperado, o Al não parece estar tão focado na sobrevivência da Priscila, mas sim no potencial do Subaru de mudar o destino, e isso sugere fortemente que o Al tem o conhecimento de que o Subaru tem uma habilidade poderosa, que é a capacidade de voltar no tempo quando ele morre. Com isso, o Subaru poderia de fato salvar alguém, mesmo depois de uma tragédia muito grande. Além disso, o Al também faz algumas afirmações intrigantes, como o fato de que quando o Subaru morre, o mundo entra num estado de destruição. E essa afirmação é importante, porque ao longo da série a gente vê várias situações em que a morte do Subaru não é só uma falha, mas algo com grandes consequências. Como eu já tinha mencionado aqui em vários outros vídeos, né, essa declaração do Al está longe de ser uma coincidência e deve ser considerada quando a gente analisa toda a complexidade do poder do Subaru. Até porque temos muitas teorias de que o Aldebaran é o Subaru, pela semelhança com os dois e porque ninguém nunca viu o rosto dele. É uma teoria que a gente pode discutir, eu também vou preparar um vídeo completaço para vocês sobre essas teorias e as histórias de fundo do Aldebaran pra gente falar aqui no canal, tá? Mas voltando aqui para nossa história, mesmo que a Priscila esteja morrendo num estado quase que irreconhecível, o Al parece saber que o Subaru tem essa habilidade e reescreveu o destino. Essa informação sobre o poder do Subaru não é algo trivial. Mesmo que a gente não saiba com certeza se a Priscila entende que a morte do Subaru é o que ativa essa habilidade, fica claro que ela tem uma mínima noção do poder que ele possui. E ela está ciente de que o Subaru pode de alguma forma manipular o fluxo do tempo, revertendo situações desastrosas. Isso acaba justificando o motivo da Priscila ter feito um pedido não direto para o Subaru, que ele não voltasse no tempo para tentar salvar ela, porque ela sabia que mesmo que ele tentasse fazer isso, ela não conseguiria ser salva. A dor dessa realização é até palpável para o Subaru, e ele, no íntimo dele, reconhece que independentemente do que ele fizesse, não seria possível salvar a Priscila. Esse conflito interno é um dos momentos mais angustiantes, né, da jornada dele, porque ele sente uma total impotência diante da situação. Tipo, ele literalmente não poderia fazer nada, irmão, nada. E aí, lá no arco 8, Vincent também entra em cena com uma teoria interessante sobre o Subaru. Ele acredita que o Subaru tem um tipo de poder que permite a ele ver o futuro. Só que, ao contrário dos outros personagens, o Vincent ele não associa isso ao retorno pela morte. Em vez disso, ele acredita que o Subaru é um observador das estrelas, digamos assim. Uma figura que, segundo ele, recebe visões sobre eventos futuros vinda dos observadores celestes. Para o Vincent, isso explicaria todas as decisões aparentemente erráticas e incompreensíveis do Subaru, que parecem ser guiadas ali por algo além da sua compreensão. Vincent, portanto, vê o Subaru como alguém que está sendo dirigido por forças externas, né, por esses misteriosos observadores aí do céu. Só que essa suposição do Vincent também está longe de ser precisa, tá? Como a gente já viu ali ao longo da série, o poder do Subaru ele não é algo tão simples. Não é uma parada tipo assim, ser um observador passivo do futuro. Ele não está sendo manipulado por entidades externas, mas sim ele está lidando com a habilidade que permite ele controlar e alterar o tempo por meio das suas próprias escolhas de morte ou não.
Assim, mesmo que o Vincent tenha interpretado mal a situação, ele ainda traz à tona uma discussão interessante sobre o papel do Subaru, né, e os grandes esquemas dos eventos de como está relacionado com o destino dele. Finalmente, então, nós temos Cecilus, que também, como o Vincent e os outros personagens da lista, não conhece exatamente o retorno pela morte. Exatamente. O que ele sabe é que o Subaru possui algum tipo de poder de observação, uma habilidade que parece prever os eventos do futuro. Não só isso, mas também os seres também percebem que existe outra pessoa com uma capacidade muito próxima. Como resultado, ele acredita e confia, segue o Subaru porque sabe que independentemente do que o Subaru diga e faça, ele sempre tomaria a decisão certa. Portanto, o Cecilius segue o Subaru sem razões, ele simplesmente tem a confiança nele. Além disso, também temos Sphinx, né, que ela também percebeu que o Subaru tem algum tipo de destino, né, de desafio o destino de alguma forma, tem algumas possibilidades ali, só que a gente não tem muitas citações que provem isso, tá? Agora, com relação a outros personagens aqui, a gente tá falando como o caso da Emília, né, saber sobre o retorno pela morte, ela não sabe. Tudo que ela, ou tal, a Ken, Han, enfim, elas simplesmente acreditam no Subaru. Quando o Subaru diz ali que o culto das bruxas estava atacando, nenhuma delas questiona, elas simplesmente sabem disso, seguem o Subaru e confiam nele. Portanto, isso significa que elas não sabem sobre o retorno pela morte, mas se soubessem, talvez fosse alguma coisa completamente diferente, tá? Elas simplesmente sentem um instinto, sabe? Tipo, vamos acreditar no que ele fala e vamos seguir. Então, galera, essa aqui acaba sendo a lista sobre todas as pessoas que sabem sobre o retorno pela morte, num sentido maior ali como a Satella, ou num sentido menor também como os Cecilius, por exemplo. Claro, a gente não tá falando de personagens não canônicos, tá? Estamos falando agora de tudo canônico aqui. Todo mundo que a gente comentou tem mesmo essa ideia. E se você quiser mais conteúdo de ReZero aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá? Comenta aí, porque a gente também tá continuando aquela história que todo mundo tá descobrindo como é que a vida do Subaru tá sendo até chegar no momento específico. Aquela fanfic muito bacana que eu sei que vocês estão curtindo pra caramba de acompanhar a reação de todo mundo, vendo as dificuldades que o Subaru passou. Então, deixa o seu like e comenta aí pra gente. Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!